Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor venha orientar meus lábios para falar da sua palavra às pessoas que acompanham esse canal. Que o Senhor toque na vida delas e que o Senhor faça um milagre acontecer no nome de Jesus. Esqueci, isso aqui é um canal cético e racionalista. Toca a vinheta aí. Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão, me chamo Walter Ivan e o vídeo que eu faço hoje eu quero abordar uma passagem bíblica que provavelmente um padre, um pastor evitará de ler para as suas ovelhas, para o povo, né, para os membros de sua igreja. Porém, antes de entrarmos no vídeo, né, no tema do vídeo em questão, eu quero agradecer aos amigos que têm comentado, compartilhado. Se você for novo aqui no canal, conheça o meu trabalho. Caso goste e tenha interesse, inscreva-se no canal, acione o sininho com as notificações e, se achar digno, deixe o seu like e comentário. Com certeza será muito bem-vindo. Outra coisa também, algumas pessoas têm me solicitado o WhatsApp para tirar uma dúvida, mandar uma sugestão ou entrar em contato comigo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo meu WhatsApp. A pessoa que tiver interesse de conversar comigo, bater um papo, mandar uma sugestão de vídeo, enfim, esclarecer alguma dúvida que tenha, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Caso tenha interesse, precisar falar comigo, o contato vai estar aqui embaixo na descrição, beleza? Pois muito bem. O texto que eu quero ler hoje eu considero um texto polêmico da Bíblia, um dos mais polêmicos. Esse vídeo, sem dúvidas, vai entrar na playlist de absurdos da Bíblia. E nessa playlist que eu tenho aqui no canal, já trato de alguns assuntos absurdos da Bíblia. Porém, hoje eu quero tratar o texto de Juízes 19. Fiquem tranquilos que eu não vou ler a passagem toda para vocês, eu vou abordar de forma bem resumida. Mas eu gostaria de pedir aos amigos, caso tenha interesse e quiser, pega uma Bíblia ou um aplicativo pelo celular ou aqui no computador, se você acessar esse vídeo por computador, faça uma leitura desse capítulo, certo? E eu quero que você analise. E você tente imaginar um pastor pregando isso. Certamente que não. Aliás, tem até pastores que pregam esse texto, mas tentam minimizar o absurdo, né, a cena grotesca dessa passagem, espiritualizando. Então, assim, dificilmente um pastor vai se atrever a abrir esse texto de Juízes 19 e abordar o relato trágico que esse capítulo traz. E esse costume de querer espiritualizar as coisas, a gente percebe que quando você analisa os ensinos e as doutrinas religiosas de forma cética e racional, você percebe bem, você vê assim os líderes religiosos querendo, né, enganar as pessoas, querendo, ludibriar as pessoas a acreditar naquilo e que tem que acreditar porque é a única forma, né, de você alcançar a vida após a morte. O que acontece? De forma resumida, tá? O texto de Levítico 19, de Juízes 19, ele traz a história de um certo levita que vivia na região norte de Israel, né, na região montanhosa de Efraim. E esse cara, ele tinha uma concubina. E concubina, aqui dentro do contexto bíblico, vai ser uma prostituta ou uma mulher na qual o cara ele não tinha um laço matrimonial, de cerimônia, ou seja, não era casado com ela. Então a Bíblia vai tratar como concubina. Esse cara ele tinha uma mulher, porque essa historinha do homem viver sem mulher, somente no Novo Testamento, e principalmente Paulo implementa isso. Aí você também tem lá Jesus, que não tinha mulher, não é apresentado com nenhuma mulher no Novo Testamento. Enfim, é um negócio que você fica meio com a pulga atrás da orelha. Mas certamente um homem normal, um homem saudável, um homem
comum, ele não vai ficar sem uma mulher, ele precisa de uma companheira, de uma parceira para ele. Aqui o texto de Levítico 19, ele traz esse relato de um levita que vivia na região norte de Israel, ele tinha uma concubina. Essa concubina deixou ele, foi embora para a casa dos pais dela, no caso na casa do pai dela. Ele passou um certo tempo, ele foi lá buscar, ele ficou lá, foi muito bem tratado na casa dos pais dela. E aí ele não queria ficar, e o pai dela insistindo para ele ficar, e fica porque você come, e se diverte. A Bíblia também fala que uma coisa muito curiosa, principalmente para esses crentes que pregam um moralismo idiota, pregam aí que você não pode ter relação sexual se você não for casado. Ou seja, se Deus ele institui tudo que está na Bíblia, você vê uma forte contradição. Porque aqui o relato bíblico, a Bíblia tem diversos relatos de pessoas, de homem e mulher que se relacionaram, viviam junto, não passaram por casamento, e Deus não fala simplesmente nada. Então você vê que essa questão do sexo antes do casamento é uma bizarrice do cristianismo, é uma imposição que eles colocam, né, absurda. É uma coisa que você vê que é criada pelo homem, criada pelo cristianismo. Tipo, Deus ele não falava nada antigamente, aí depois no Novo Testamento ele começa a proibir isso. Então, ou seja, se ele sabia que isso daria errado, se isso não era da vontade dele, era para instituir isso logo no começo do mundo, criar logo quando o homem foi formado, criar leis, regras a serem seguidas, como ele era um Deus perfeito e sabe de todas as coisas, criar leis. Essas leis tinham que ser passadas a todas as pessoas que viessem a nascer nessa terra. Essas pessoas tinham que ter consciência dessa lei e aí se decidir se vai seguir ou não tal lei. Mas não foi isso que aconteceu. Você tem as religiões que foram reveladas muito tempo depois que o homem já existia nesse mundo, independentemente da forma que o ser humano passou a existir nessa terra. E conforme as religiões vão surgindo e as vertentes religiosas, por exemplo, se a gente pegar o cristianismo, você pode ver que em determinadas igrejas tem coisa que é pecado e na outra é liberado. Por exemplo, tem igreja que a mulher pode usar calça, na outra não pode. Tem igreja que a mulher pode usar batom, outra igreja não pode. Tem igreja que o homem pode usar cabelo comprido, tem outra igreja que não pode. Então você percebe que essas doutrinações religiosas nada mais é, nada menos do que um reflexo do egoísmo e egocentrismo do Deus criado na mente, na imaginação do líder religioso daquela igreja. E isso não é algo também exclusivo do cristianismo. Também há esse problema no islamismo, no judaísmo e demais religiões, mas principalmente o cristianismo. E eu falo do cristianismo com propriedade porque eu já fui cristão. E mais de 90% da população no Brasil já teve algum tipo de contato com o cristianismo e quase, mais de 85% são pessoas que se declaram cristãs. Então, ou seja, você percebe aqui que nesse quesito de sexo antes do casamento, Deus, ele ficava na dele, não falava nada. O cara ele era levita, ou seja, ele fazia parte da tribo de Levi, ele tinha função sacerdotal provavelmente, e ele tinha uma concubina. Então, ou seja, ele tinha alguém para molhar o biscoito de vez em quando aqui, mas não queria casar. E a Bíblia não fala nada. E aí você, prosseguindo a leitura aqui, esse cara ele vai embora, chega numa determinada cidade, ele encontra com um senhor que tenta hospedá-lo, vê eles na praça, com os animais, porque o pessoal viajava animal naquele tempo, não existia carro, avião, enfim, moto. Passava numa cidade e aí foi um senhor decidiu oferecer brigada para eles. E aí o homem acabou aceitando, ele ficou na casa desse senhor. E aí os moradores da cidade onde eles ficaram, foi lá, aconteceu mais ou menos com o que aconteceu com os dois anjos lá de Jó. De Ló, em Gênesis, acho que é Gênesis 19, se eu não me engano, Gênesis 18, 19, que Abraão, o pai Abraão tinha um sobrinho, Ló, e esse sobrinho dele, a Deus iria destruir Sodoma e Gomorra, e para Deus não destruir Sodoma e Gomorra, a pedido de Abraão, Deus envia dois anjos. Esses dois anjos que eram semelhantes a homem, comia, e ainda por cima os cidadãos da cidade queriam lá abusar desses dois anjos. E o que aconteceu? Esse relato parecido que aconteceu lá em Gênesis, aqui também acontece de forma semelhante, nessa cidade chamada Gibeá. Então, ele ficou hospedado na casa desse senhor, os cidadãos de Gibeá foram lá,
provavelmente homens, falando que queriam o bumbum do levita. Fala assim em português, claro, mas que entendedores entenderam o que eu quero dizer, né? Bateram lá na porta do homem para querer o bumbum do levita. E aí o que acontece? Esse senhor que hospedou o levita e a sua concubina falou que tentou negociar. Não, vocês não vão pegar o bumbum do meu amigo aqui levita. Esse senhor que hospedou o levita na cidade de Gibeá, ele chegou a oferecer a filha dele virgem. E o que acontece? Aí o levita acabou entregando a sua concubina para ser estuprada a noite toda por diversos homens. Então você vê que era um povo ali que tinha uma opção, um estilo sexual, um estilo bissexual. Né? Ou seja, os homens queriam o bumbum do levita, não dando certo o levita, partiram, foi entregue a concubina, fecharam a porta, deixaram a concubina lá fora com os homens. Os caras abusaram dela a noite toda. E o texto diz aqui no final, aliás, né? Mas eles não quiseram ouvir. Então o levita pegou a sua concubina, a pôs para fora e a entregou a eles. E eles a forçaram e abusaram dela a noite toda e só a deixaram de manhã. Ao amanhecer, a mulher veio e caiu na frente da casa aonde o seu marido estava. E se levantou para continuar a viagem. Quando abriu a porta, achou a sua concubina caída em frente da casa, né, da casa desse senhor que hospedou eles, com as mãos na soleira da porta. Aí ele disse: levanta-se, vamos embora. Porém, não teve resposta. Então pôs o corpo dela atravessado sobre o jumento e seguiu viagem para casa. Quando chegou lá, entrou, pegou uma faca do corpo da concubina pegou uma faca e cortou o corpo da concubina em 12 pedaços. Depois mandou um pedaço para cada uma das 12 tribos de Israel. E todos os que viam isso diziam: nunca vimos uma coisa assim. Nunca houve uma coisa igual a essa, desde o tempo em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, o que vamos fazer agora? Então aqui eis um relato, um dos relatos mais absurdos, nojentos e grotescos da Bíblia. Eu frequentei igrejas durante muito tempo, durante muitos anos da minha vida, o que também acontece com muitos amigos que hoje são céticos, são racionalistas ou têm uma postura independente, uma postura religiosa independente, porém não compactuam mais com a Bíblia. Se percebe-se que existe uma contradição muito grande entre a Bíblia e a igreja. Principalmente as igrejas protestantes, as igrejas evangélicas, que dizem usar somente a Bíblia como a legítima palavra de Deus, eles falam que a Bíblia é perfeita, é inerrante, serve de consolo, serve para renovar as forças do crente. Só que ela não é toda assim. Existem sim boas passagens na Bíblia. Eu particularmente, como cético, eu considero o livro de Provérbios o melhor livro, ou o livro menos ruim que você tem dentro da Bíblia. Como também existem algumas passagens dos evangelhos que têm ensinos interessantes de Jesus. Também existe uma ou outra coisa de Paulo, assim, quando ele fala que analisar tudo e reter o que é bom, eu acho que é muito inteligente utilizarmos isso para a nossa vida como num sentido geral, né? Num todo. Mas aqui a gente percebe que quando você vai na igreja, o pastor lá fala: olha, Deus te guarda, Deus te protege, Deus cuida de você, Deus ele te ama. Mas aí vem a questão: compensa ou não confiar na proteção de Deus? Se Deus ele protege uma pessoa de um acidente, de um assalto, cura uma pessoa de uma doença, a pessoa ela fica extremamente grata a Deus, atribui a Deus aquele milagre porque ela orou muito, ela jejuou de repente, ela clamou muito e de repente alcançou o milagre aguardado, o milagre que ela precisava ou desejava. Você tem que analisar, para você que acredita em intervenção divina, e isso de acreditar em intervenção divina não passa nada mais, nada menos do que reflexo do egoísmo e egocentrismo interno, que existem pessoas em qualquer parte do mundo
de repente numa situação semelhante à sua ou até mesmo pior, e que elas também de repente clamam a Deus e não é atendidas. Então Deus ele atende algumas pessoas e não atende a outras numa mesma situação. Então, se esse cara ele atende alguém e não atende outra pessoa, esse cara não é justo. Ele não é justo. E mesmo que a pessoa fala, olha, Deus, ele me ouve, ele me atende. Se você perguntar para qualquer pessoa que afirma que acredita em intervenção de Deus, que Deus ouve orações, pergunta para ela, você já orou e foi atendido? Sim, já. Quantas orações você fez que não foram atendidas? O que ela vai falar? Ah, milhares, mas é vontade de Deus. Quem sou eu para discutir? Quem sou eu para debater a vontade de Deus? Então é um negócio complicado. O pastor fala que Deus vai guardar, que Deus protege, mas aqui nesse caso aqui dessa concubina, provavelmente, imagine a dor desse pai dela, que aqui o texto de Juízes 19 relata sobre o pai dela. Imagine a dor desse homem, quando ele se ele chegou, no caso, a saber o destino, o desfecho trágico e a forma que a filha dele veio a morrer. Muito triste, muito lamentável. E mais uma vez, Deus não fez nada. Certamente você, no lugar de Deus, de repente faria algo. Mas esse Deus que te ensinaram a crer, esse Deus que mora dentro da sua mente, ele não faz. Pessoas ajudam pessoas. Deuses provavelmente não ajudam pessoas porque deuses provavelmente não existem. São frutos da imaginação humana. E a Bíblia, ela está recheada de relatos terríveis e tenebrosos, sangrentos. Existe uma atribuição de mais de 2,3 milhões de mortes à pessoa de Jeová. E esse mesmo Deus, ele é pai de Jesus, não se engane. Pedro, lá em Atos 5, ele fala, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus Cristo. Então, ou seja, Deus ele sempre é o mesmo. Ah, mas por que ele muda tanto? Por causa da visão dos autores. Porque esse Deus apresentado na Bíblia, ele é um único Deus, mas apresentado de diversas maneiras, e essas maneiras são diferentes e contraditórias entre elas. Por quê? Porque é um reflexo da mente dos autores, ou seja, daqueles que são ditos como inspirados a abordar sobre esse Deus. E não seria diferente se você continuasse a escrever a Bíblia, se a igreja continuasse os livros, as epístolas, você teria, de repente, o mesmo Deus, mas com mais versões ainda. Por quê? Porque qualquer conceito de divindade, qualquer ideia, definição, conceito de divindades, é fruto da mente da pessoa que tenta definir aquilo. E, obviamente, como cada pessoa tem uma mente, tem um cérebro, esse cérebro ele vai trazer características únicas e próprias da mente da pessoa. Se você faz um paralelo do que é mostrado aqui, não somente em Juízes 19, como também já tem um vídeo aqui sobre os absurdos de Números 31 e demais relatos absurdos da Bíblia, você percebe que para Deus, essa ideia de que você vale muito para Deus, nada mais é nada menos do que uma forma de engajar ilusão no crente para permanecer dentro da igreja e ali continuar dando dinheiro, continuar fazendo número, continuar obedecendo ao que o pastor propõe ou impõe para ela. Pastor, ou padre, qualquer tipo de líder religioso. Então eu fecho o vídeo aqui. Eu não li todo o texto, porque só o capítulo 19 tem 30 versículos. Então é muito longo, não vou ficar fazendo leitura aqui. Você pode, caso tenha interesse, fazer a leitura quando tiver disponibilidade ou desejar. Beleza? Finalizo o vídeo aqui. Gostou do material, do conteúdo? Deixa o like. Se não gostou também, for deixar um dislike, por gentileza, exponha o motivo por que deixou o dislike. Agradeço a todos os amigos que me acompanham. Um forte abraço e fiquem na paz.